Havendo quórum legal e presente o Ministério Público Especial de Contas, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e passo a palavra ao secretário para a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 19ª Sessão Ordinária de 2013, realizado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, no dia 2 de abril, sob a presença do excelentíssimo senhor conselheiro Sebastião Carlos Ana de Macedo. Aos 2 dias, o mês de abril do ano de 2013, às 14 horas, na sala das sessões Francisco Lacerda Aguiar, o excelentíssimo senhor Carlos Ana de Macedo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a 19ª Sessão Ordinária desse de 2013. Integrando o plenário, estiveram presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Sérgio Abdiel Ferreira Pinto, José Antônio Pimentel, Domingos Augusto Alfner, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon, senhores conselheiros em substituição Marco Antônio da Silva e Eduardo Pérez. Na auditoria, a senhora auditora Márcia Jacu Freitas. Presente no Ministério Público Especial de Contas, a pessoa do Dr. Luiz Henrique Anastácio da Silva, procurador-geral, e o Dilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral de sessões. Dando seus trabalhos, o presente concedeu a palavra ao secretário-geral de sessões para proceder à leitura da ata da 18ª Sessão Ordinária desse de 2013. A ata após vida foi aprovada à unanimidade. Comunicações do plenário, o conselheiro Sérgio Abdiel Ferreira Pinto comunicou ao plenário que recebeu em seu gabinete expediente protocolizado neste tribunal sob o número 3414/2013, pelo qual o senhor Denivaldo Alves Caldeira, por seu advogado, solicita a juntada de documentação ao processo TC 4853/2011, que trata de auditoria ordinária, realizada na Câmara Municipal de Acoporanga, referente ao exercício de 2010. O senhor conselheiro destacou que o requerente informar está ciente da existência de instrução técnica conclusiva sobre a matéria discutida nos autos, o que impossibilita o recebimento documental, uma vez que tal aceitação implicaria em um processo infindável. Desta forma, Sua Excelência indeferiu o requerimento, dando ciência, contudo, ao requerente, de que a possibilidade de juntada de novas peças ao processo só ocorrerá por ocasião de seu julgamento em sede de sustentação oral. Decisões monocráticas, no termo da Lei Complementar 621, o senhor conselheiro Sérgio Abdiel informou que determinou citação pelo prazo de 30 dias nos processos TC 2127/2012, 2295/2012, 2233/2013, 1467/2012 e 2159/2013, e pelo prazo de 10 dias no processo TC 2643/2013. E, ainda quanto ao processo TC 2295/2012, notificação pelo prazo de 30 dias. O senhor conselheiro Antônio Pimentel informou que determinou notificação pelo prazo de 10 dias nos processos TC 2505, 2506, 2502 e 2508, todos 2013, e citação pelo prazo de 30 dias nos processos TC 2338, 2012 e 2340, 2012. O senhor conselheiro Domingos Augusto Alfner informou que determinou citação pelo prazo de 30 dias no processo TC 2257, 2012, ressaltando que no referido processo, caso os respectivos gestores responsáveis não prestem esclarecimento sobre os indícios de irregularidade do item 2.2.3, descrito na instrução técnica inicial número 97/2013, responderão solidariamente com o ordenador de despesas pelo eventual ressarcimento do indébito previsto no item 2.2.1 daquela instrução, determinando ainda que seja cientificado o interessado do direito de sustentação oral, bem como que as demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do artigo 161-A do Regimento Interno, ou seja, pela imprensa oficial. O senhor conselheiro Rodrigo Chamon informou que determinou notificação pelo prazo de 10 dias no processo TC 2557/2013. O senhor conselheiro substituto Marco Antônio da Silva informou que determinou notificação pelo prazo de 10 dias no processo TC 2685/2013. Realização de diligência pela Controladoria Técnica competente no prazo de 20 dias no processo TC 2459/2013. E citação pelo prazo de 30 dias nos processos TC 2449/2013, 1738/2012, 083/2009, determinando também que seja cientificado o interessado do direito de sustentação oral, bem como que as demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do artigo 61-A do Regimento Interno. O senhor conselheiro substituto Eduardo Pérez informou que determinou citação pelo prazo de 15 dias no processo TC 434/2013 e notificação pelo prazo de 10 dias nos processos TC 255/2013, 2596/2013, 2556 e 2560/2013. Leitura de acordos e pareceres, conforme transcrito nesta ata, ou ocorrências. Após a fase de leitura de acordos e pareceres, o senhor presidente convidou o senhor vice-presidente, conselheiro Sérgio Abdiel Ferreira Pinto, para assumir a presidência, tendo em vista a sustentação oral solicitada, em razão de seu impedimento nos autos, por sua atuação como auditor-geral do Estado à época dos fatos. O senhor vice-presidente, no exercício da presidência, passou a palavra ao senhor conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, para a leitura do relatório do processo TC 1440/2006, que trata de prestação de contas anual do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo, concedendo em seguida a palavra ao interessado, o senhor Evaldo Francisco Martinelli, que proferiu sustentação oral, conforme notas taquigráficas constantes da presente ata. Após o voto do senhor conselheiro Sérgio Abdiel, nos autos do processo TC
970/2009, que trata de recurso de reconsideração contra o Acórdão TC 454/2008, pelo provimento parcial ao recurso, com manutenção da multa e redução do ressarcimento imputado, ante a constatação do relator de que é razoável que grande parte das despesas realizadas com combustível, ainda que sem comprovação, revestiam de interesse público, o senhor presidente parabenizou o relator pelo voto, registrando que, embora não possa participar da discussão, compreendeu o extremo equilíbrio da decisão proposta, que foi acatada à unanimidade pelo plenário, trazendo jurisprudência a esta Corte. Em seguida, a prolação de seu voto no processo TC 360/2013, que trata de representação em face do edital de concorrência pública 3/2012 da Prefeitura Municipal de Conceição da Barra, pela procedência da representação e revogação da medida cautelar determinada anteriormente por este Tribunal, decisão TC 4/2013, autorizando o prosseguimento do certame com a reabertura de prazo para apresentação de propostas, o relator, conselheiro Antônio Pimentel, solicitou o registro dos esforços envidados pelo Núcleo de Engenharia e Obras Públicas deste Tribunal para realizar a análise técnica da forma mais célere possível, proporcionando o resguardo dos interesses do município, haja vista a necessidade de aplicação dos recursos vinculados. O senhor presidente deferiu a solicitação do relator de registro de elogios aos auditores responsáveis pela análise célere, informando que transmitirá a mensagem, ressaltando que tal reconhecimento serve de estímulo à área técnica, lembrando que as cautelares terão tratamento especial com a adoção do rito sumário, no novo regimento interno desta Corte, em fase final de estudos. Quanto à decisão, a plenária acompanhou o relator à unanimidade, revogando a cautelar concedida, ante a constatação de que o município atendeu às determinações deste tribunal, promovendo as devidas retificações do edital de concorrência pública número 3. O senhor conselheiro Rodrigo Chamon informou o adiamento por 2 sessões do julgamento do processo TC 877/2012, constante sua pauta, requerimento do advogado. O senhor conselheiro Sérgio Abudib se retirou do plenário durante a apreciação do processo TC 1129/2002, constante da pauta do senhor conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, não retornando até o término da sessão. O senhor conselheiro substituto Marco Antônio da Silva votou pela regularidade com recomendações no processo TC 2230/2010, que trata da prestação de contas anual do Instituto de Previdência Assistentes do município de Alegre, referente ao exercício de 2009, relevando a irregularidade constatada relativa à abertura de crédito adicional por meio de portaria, ante a informação de adoção de providências pelo jurisdicionado e monitoramento por essa Corte nas próximas análises, sendo acompanhada a unanimidade pelo plenário. Após o voto pelo registro da admissão objeto do processo TC 4875/2012, o relator, o conselheiro substituto Marco Antônio da Silva, destacou que divergiu da área técnica do Ministério Público Especial de Contas, que haviam proposto diligência à origem, pela particularidade constatada de que no ínterim processual foi acostada aos autos a documentação pretendida a ser obtida na diligência sugerida, suprindo-se assim a ausência de documento, no que foi acompanhado a unanimidade pelo plenário, conforme nossas taquigráficas a seguir. Durante a apreciação do processo CC 2680/2012, que trata de representação em face do edital de pregão presencial número 29 da Prefeitura Municipal de Conceição do Castelo, constante da pauta do senhor conselheiro substituto Eduardo Pérez, após ouvir o voto do relator, no sentido ministerial, pela procedência da representação, sem aplicação de multa e com determinação, contrariando o entendimento técnico de arquivamento por perda do objeto e precedentes dessa Corte, o senhor conselheiro substituto Marco Antônio da Silva recordou que tem votado de acordo com a área técnica em processos similares pela perda de objeto, nos casos em que houve deferimento de medida cautelar e consequente anulação do certame, indagando o relator sobre a existência de medida cautelar nos autos. Por sua vez, o relator informou que houve produção de efeitos, pois o pregão presencial foi anulado após a notificação do responsável, tendo que a perda do objeto do procedimento acarretaria também a perda da eficácia da decisão, o que não seria o caso, uma vez que a Prefeitura pode repetir o certame, que a determinação para o jurisdicionado se abster de incluir nos próximos editais exigência de que o bem licitado seja de fabricação nacional e que o processo já está pronto para o julgamento, devendo-se respeitar o conceito de segurança jurídica. Assim, frisou o relator que não há perda do objeto, pois que a decisão continuaria a produzir efeitos. Na oportunidade, o senhor presidente lembrou que as discussões acerca do novo regimento interno envolvem também um momento processual para se definir a perda do objeto do processo. O senhor conselheiro substituto Marco Antônio da Silva afirmou que os atos administrativos produzirem efeito não deixam de existir, ainda que posteriormente reformados. O senhor conselheiro Domingos Gustavo recordou discussão semelhante travada no ano de 2012, após a qual o Tribunal de Contas da União mudou seu entendimento, ao analisar inclusive casos de município do Estado do Espírito Santo, no sentido de se ampliar a concorrência, pelo que pediu vista dos autos para estabilizar o tema em jurisprudência da Corte, trazendo segurança jurídica aos jurisdicionados. O senhor presidente, ao final, mencionou a necessidade de se observar a uniformização de jurisprudência, se for o caso, previsto no artigo 175 da Lei Complementar Estadual 621/2012, conforme notas taquigráficas. Por ocasião da apreciação do processo TC 3214/2012, que trata de representação em face do pregão eletrônico 105/2012, da Prefeitura Municipal de Santa Teresa, da pauta do senhor conselheiro substituto Eduardo Pérez, do senhor conselheiro Rodrigo Chamon, estou dúvida objeto de debates no ano de 2012 relativa a uma grande
aquisição procedida pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário de 110 motoniveladoras para a distribuição em pequenos municípios brasileiros. Sua Excelência afirmou que a ponderação se referiu à possibilidade de exigência nos certames licitatórios de exclusividade de fabricação nacional dos equipamentos, como forma de viabilizar aspectos operacionais, como manutenção das máquinas, e sociais e jurídicos, promovendo o desenvolvimento nacional, ao transformar o poder de compra governamental em fomentador do mercado interno. Nesse sentido, o senhor conselheiro procedeu à leitura de trechos da medida provisória 495, que culminou na Lei 2.349/2010, que, por sua vez, alterou o artigo 3º da Lei de Licitações e Contratos Administrativos para agregar às finalidades das licitações públicas o desenvolvimento nacional sustentável. Em seguida, Sua Excelência ainda lembrou que se deve atentar à vantajosidade nos certames e que a referida dúvida também se instalou no âmbito do Tribunal de Contas da União, que a princípio indeferiu cautelares, mas determinou a não inclusão de cláusulas restritivas em editais lançados por seus jurisdicionados. O senhor conselheiro finalizou sua fala alertando para as dificuldades práticas dos prefeitos perante as determinações dos tribunais de contas, em especial quanto a eventuais limitações de marcas em licitações públicas. O relator frisou que questões como garantia e assistência técnica para a manutenção de equipamentos já estão disciplinadas no ordenamento jurídico pátrio, podendo o gestor incluídas em seus editais. Sua Excelência enfatizou que, havendo dificuldade em reposição de peças, há alternativas excepcionais ao gestor, previstas em lei com a devida motivação, não podendo argumentos frágeis conflitarem com os princípios da ampla concorrência. Para tanto, o senhor conselheiro substituto Eduardo Pérez fez breve relato de experiência profissional anterior na área de fiscalização e constatou os benefícios da inclusão de competidores internacionais no mercado, tudo conforme nossas taquigráficas constantes da presente ata. Afinal, o senhor presidente teceu elogios a respeito do alto nível da discussão. Ordem do dia, julgamento dos 88 processos constantes da pauta, folhas 21 a 27, devidamente rubricados pelo secretário-geral de sessões e parte integrante da presente ata. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente, conselheiro Sebastião Carlos Ana de Macedo, declarou encerrada a sessão às 16h30, convocando antes os excelentíssimos senhores conselheiros, senhores auditores e o senhor procurador para a próxima sessão ordinária, a ser realizada no dia 4 de abril de 2013, às 14 horas. Para constar, eu, Odilson Souza Barbosa Júnior, secretário-geral de sessões, lavrei a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai por mim assinada, bem como pelo senhor presidente, demais conselheiros, senhores auditores e senhor procurador. Ata em discussão, em votação, ata aprovada como lida. Leitura do expediente. Não há, senhor presidente. Comunicações da presidência e parte administrativa. Foi distribuída minuta da resolução 05/2013 aos senhores conselheiros e, por sugestão de alguns colegas, nós vamos deixar para deliberar na próxima terça-feira, na sessão plenária de terça-feira. É isso. A palavra fica franqueada aos senhores conselheiros, procurador e auditora para comunicações e registro. Pela ordem. Conselheiro Sérgio Abudib. Inicialmente, informo a este plenário que decidi monocraticamente, no processo 2561/2013, que é uma prestação de contas bimestral referente ao sexto bimestre de 2012 do Fundo Municipal de Saúde de Santa Maria de Jetibá, pela notificação 10 dias. E no processo 4619/2012, é uma representação em face da Prefeitura Municipal de João Neiva, por comunicação de diligência 10 dias. Solicito ainda retificação de voto na pauta da sessão plenária do dia 2 de abril, sessão passada, onde apresentei respectivo voto no processo 0970/2009, referente a recurso de reconsideração, o ressarcimento ao erário municipal da quantia equivalente a 213.417,99 VRTS, deve ser corrigido uma vez que foi utilizada a VRTE do ano de 2013, quando deveria ter sido do ano de 2004. Sendo assim, o ressarcimento referente ao item 2, retificado, é da ordem de 341.503,19 VRTS, acrescido ao item 3 da ordem de 7.948 VRTS, ponto 13, dá um total de 349.451,32.
Também comunico a este plenário que recebi ontem em meu gabinete processo TC 0002875-2013, que trata de denúncia sobre supostas irregularidades cometidas pela Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal da Serra no edital de pregão presencial, que objetiva a contratação de empresa para prestação de serviço de conservação rotineira e preventiva de estradas vicinais, terrenos públicos, limpeza de canais, valas, córregos e lagoas, incluindo transporte e destinação final. Diz o denunciante que o preço global da licitação ficará em um valor aproximado de R$ 14.429.696,94. Consultando o sítio da Prefeitura Municipal da Serra, verifica a existência de pregão presencial número 008-2013, sob a responsabilidade da Secretaria de Administração de Recursos Humanos, com data de abertura para o dia 9/4. Sem adentrar juízo de valor e considerando a relevância dos valores envolvidos, tenho como correto, nesse momento, notificar com urgência a Prefeitura Municipal da Serra, na pessoa do seu representante legal, e o senhor pregoeiro oficial, o senhor secretário municipal de administração e o pregoeiro oficial da secretaria, para apresentarem razões no prazo de 5 dias. E, por fim, senhor presidente, solicito a inclusão em pauta do processo TC 2892-2013, uma representação em face da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra. Considero incluído o processo. A Secretaria-Geral das Sessões para providenciar a devida correção. Continua franqueada a palavra. Senhor presidente, Conselheiro Pimentel. dou ciência ao plenário de decisão monocráticas, citação no prazo de 30 dias improrrogáveis do senhor Lastênio Luiz Cardoso e da senhora Eneida Martins da Silva para apresentar as justificativas referentes aos autos do processo TC 2283-2012, que trata da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Baixo Guandu, exercício 2011. Do senhor Reginaldo dos Santos Quinta, prefeito municipal, exercício 2011, para apresentar a justificativa referente ao auto do processo TC 2455-2012, que trata da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Presidente Kennedy, exercício 2011. Somente, senhor presidente. Senhor presidente, Palavra conselheiro Domingos. nesta oportunidade dou ciência a este plenário que, diante dos indícios de irregularidades apontados em ITI, decidi monocraticamente, com fundamento no inciso 2, artigo 56 da Lei Complementar 621/2012, citação dos responsáveis a seguir relacionados para que, no prazo de 30 dias, apresentem os esclarecimentos que reputarem necessários. No processo a seguir: TC 5248/2012, prestação de contas de término de gestão, exercício 2012, Ministério Público do Estado do Espírito Santo, responsáveis: Fernando Zardini Antônio, Regina Helena Curti Vivas, Maria Cristina Faustini de Oliveira, Rafaela Bergamin Pereira e Gabriela Gava Freitas. Determinei a notificação ainda de todos os responsáveis já mencionados para que, no prazo de 30 dias, adotem as providências saneadoras em razão da impropriedade apontada no item 7.4.2.1 da referida UTI, referente à relação de bens móveis, recomendando ainda que a assessoria de controle interno do referido órgão observe a inclusão em seu relatório do resumo sintético sobre a análise das contas patrimoniais, evidenciando o saldo anterior, entrada, saída e resultado final. Determinei ainda que, para sejam cientificados os interessados do direito do exercício de defesa oral, bem como que as demais comunicações pós-citação serão feitas na forma do artigo 161-A do Regimento Interno, ou seja, pela imprensa oficial. É só, senhor presidente. Muito obrigado, excelência. Continua franqueada a palavra. Presidente, Conselheiro Rodrigo. da ciência que decidi monocraticamente pela notificação 10 dias improrrogáveis no processo 2591-2013, Instituto de Previdência e Assistência Social de Fundão, responsável Silvério Gúzio, prestação de contas bimestral, sexto bimestre de 2012. Obrigado. Senhor presidente. Conselheiro Marco Antônio. Obrigado, senhor presidente. Dou ciência ao plenário que decidi monocraticamente pela notificação nos autos processos TC 2293-2013, interessado Serviço Autônomo de Águas Esgoto de Alegre, é uma representação, responsável senhor Paulo de Tarso Ávila de Oliveira, prazo 30 dias. Também dou ciência ao egresso plenário que decidi monocraticamente pela citação, prazo 15 dias,
nos autos do processo TC 255/2010, PCB, CISALD, exercício período 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º bimestre de 2009. Interessado, Prefeitura Municipal de Rio Novo do Sul, responsável João Alberto Fachim e o Maria Albertina M. Freitas. É só, senhor presidente. Continua franqueada a palavra. Conselheiro Eduardo Pérez. Dou ciência ao plenário que decidi monocraticamente pela citação processo TC 435/2013, Câmara Municipal de Iúna, omissão na prestação de contas bimestrais, responsável Paulo Henrique Leocádio da Silva. Muito obrigado, excelência. Continua franqueada a palavra. Não havendo mais quem queira fazer uso da mesma, passamos à fase de devolução de processo com pedido de vista. Nós temos processo 167/2012. Devolvido. Conselheiro Sérgio Budib, devolvido ao conselheiro Marco Antônio. Processo 8986/2010. Estou devolvendo também. Devolvido ao conselheiro Marco Antônio pelo conselheiro Rodrigo Chamon. Processo 2680/2012, primeira sessão, visto do conselheiro Domingos. E o processo 3214/2012, também primeira sessão, visto do conselheiro Domingos. Passamos à fase de leitura de acordos e pareceres. Convido o eminente conselheiro Sérgio Abudib a proceder à leitura. Senhor presidente, senhoras e senhores, acórdão TC 114/2013, processo TC 7756/2009, apensos TC 3929/2001, 2312/2002 e 7809/2009. Zé Dutra Curtinhas, diretor administrativo do Departamento de Estradas de Rodagem, auditoria especial, Secretaria de Estado da Fazenda, exercício 2000-2001, atos irregulares, multa, recurso de reconsideração, negar provimento, mantendo acordo. Vistos relatados e discutidos os autos do processo TC 7756/2009, acordo seus conselheiros Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada dia 2 de abril de 2013, sem divergência, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio de Vera Pinto, conhecer do presente recurso de reconsideração para no mérito negar provimento, mantendo integralmente os termos do acordo TC 340/2009, bem como multa aplicada. Após o trânsito julgado, arquivar os autos. Absteve-se de votar por impedimento o conselheiro Domingos Taufner. Presente a sessão plenária do julgamento, os seus conselheiros Carlos Hanna, presidente, Sérgio Abudib, relator, Zé Antônio Pimentel, Domingos Taufner, Rodrigo Chamon e os conselheiros de substituição Marco Antônio da Silva e Eduardo Pérez. Presente ainda o Dr. Luiz Henrique Anastácio, Procurador-Geral do Ministério Público Especial de Contas, sala das sessões 2 de abril de 2013, seguem as assinaturas. Acórdão TC 003/2013, processo TC 1494/2011, Instituto de Previdência Servidor do Município de Vargem Alta, prestação de contas anual exercício 2010, contas regulares, quitação, recomendações. Vistos relatados e discutidos os autos do processo TC 1494/2011, acórdão os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada dia 22 de janeiro de 2013, a unanimidade nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Abudib, 1. Julgar regular a prestação de contas anual sob a responsabilidade do senhor Francisco de Assis Calegário, ordenador de despesas do Instituto de Previdência e Servidores Públicos do município de Vargem Alta no exercício 2010, dando devida quitação. Recomendar ao atual gestor e ao contabilista responsável que, com amparo no artigo 1º, inciso 36 da Lei Complementar 621, de 2012, promova as adequações necessárias à apropriação contábil de subitens de despesa, conforme determina a Portaria 448, de 3 de setembro de 2002, da Secretaria de Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, destacando os bens classificáveis contabilmente como ativo permanente daqueles considerados de custeio.
Observem ainda os procedimentos técnico-contábeis de estornos e retificações de balancete contábil previsto no item 31/36 da NBC-ITG 2000 da Resolução CFC 1330/2011. Presente a sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Carlos Hanna, presidente, Sérgio Abudi, relator, Zé Antônio Pimentel, Domingos Talfa, Rodrigo Chamum, conselheiro em substituição, Cota Levati. Presente ainda, Dr. Luciano Vieira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral, sala da sessão 22 de janeiro de 2013. Seguem as assinaturas. Acórdão TC 486/2012, processo TC 2427/2011, Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, prestação de contas anuais, exercício 2010, contas regulares, quitação, recomendação. Visto relatado e discutido os autos do processo TC 2427/2011, acordo, seus conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Sessão realizada no dia 20 de dezembro de 2012, à unanimidade, nos termos do voto do relator, conselheiro Sérgio Abudib. 1. Julgar regular a prestação de contas anual, sob a responsabilidade dos senhores Rejane Maia Lúcia Freitas e Gisele Aparecida de Lima Oliveira, ordenadora de despesa do Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, no exercício de 2010, dando-lhe a devida quitação. Recomendar que, tendo em vista a ocorrência de descentralização de créditos orçamentários da UG do hospital, seja a movimentação devidamente evidenciada pelo balanço orçamentário, pelo anexo 11 e demais relatórios gerenciais da execução orçamentária, resultando em maior transparência dos registros contábeis referente ao sistema orçamentário nas próximas prestações de conta. Frente à sessão plenária de julgamento, seus conselheiros Carlos Hanna, presidente, Sérgio Abudi, relator, Zé Antônio Pimentel, Domingos Talfa, Rodrigo Chamum, e a conselheira em substituição Márcia Freitas, presente ainda o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral. Sala da sessão é 20 de dezembro de 2012, seguem as assinaturas. E por fim, senhor presidente, a 4TC 458/2012, processo TC 1571/2011, Instituto de Previdência Servidor do Município de Rio Novo do Sul, prestação de contas anuais exercício 2010, contas regulares com ressalva, quitação, determinação. Visto relatado e discutido os autos do processo TC 1571/2011, acordo dos seus conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada no dia 27 de novembro de 2012, à unanimidade, no termo do voto do relator, conselheiro Sérgio Abudib. Julgar regular com ressalva a prestação de contas anual, sob a responsabilidade do senhor Alexandre da Silva Peçanha, ordenador de despesas do Instituto de Previdência Servidor do Município de Rio Novo do Sul, no exercício de 2010, na devida quitação. Determinar o atual gestor, com amparo no artigo 86 da Lei Complementar 621/2012, para que os próximos exercícios proceda a abertura de créditos adicionais somente mediante decreto executivo, conforme preceitou o artigo 42 da Lei 4.320/64. Presente sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Carlos Hanna, presidente, Sérgio Abudi, relator, Zé Antônio Pimentel, Domingos Talfa, Rodrigo Chamum, e os conselheiros de substituição Márcia Freitas e João Luiz Cotalovati. Presente ainda o Dr. Luciano Vieira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral. Sala da sessão 27 de novembro de 2012, seguem as assinaturas e a sua presidente. Muito obrigado, excelência. Convido o conselheiro Domingos Talfa a proceder a leitura. Senhor presidente, senhores conselheiros, acórdão TC 036/2013, processo TC 1523/2011, Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca, prestação de contas anual, exercício 2010, contas regulares, quitação. Vistos relatados e discutidos os autos do processo, TC 1523/2011, acórdão seus conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 14 de fevereiro de 2013, à unanimidade, julgar regular a prestação de contas anual sob a responsabilidade do senhor Ronan Francisco Roncone Padavone, ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Águia Branca, no exercício de 2010, dando-lhe a devida quitação, nos termos do voto do relator, conselheiro Domingos Augusto Talfner. Presentes à sessão plenária de julgamento, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Anos de Macedo, presidente, Domingos Augusto Talfner, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamum e o conselheiro em substituição, Marco Antônio da Silva. Presente ainda o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira,
Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral. Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2013. Próximo é o Acórdão TC 037/2013, processo TC 3395/2010, Rádio e Televisão do Espírito Santo, prestação de contas anual, exercício de 2009, contas regulares com ressalvas, quitação, contas regulares, quitação, determinação. Vistos relatados e discutidos os autos do processo TC 3395/2010, acordo os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 14 de fevereiro de 2013, à unanimidade, nos termos do voto relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Julgar regular com ressalva as contas apresentadas sob a responsabilidade do senhor Marcos José de Aguiar Alencar, o ordenador de despesas da Rádio e Televisão do Estado do Espírito Santo, no período de 1º de janeiro a 2 de agosto de 2009 e de 2 de setembro a 31 de 2 de 2009, dando a devida quitação. Segundo, julgar regulares as contas apresentadas sob a responsabilidade da senhora Marília Targueta, ordenadora de despesas da Rádio e Televisão do Estado do Espírito Santo, no período de 3 de agosto a 1º de setembro de 2009, dando a devida quitação. Terceiro, determinar o atual gestor, na forma do artigo 86 da Lei Complementar Estadual 621/2012, para que observe o artigo 29, inciso 3º, Lei 866/93, no que refere à exigência de regularidade fiscal do domicílio do fornecedor licitante. Presentes à sessão plenária de julgamento, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ana de Macedo, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e o conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva. Presente ainda o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas, em substituição ao Procurador-Geral. Sala das Sessões, 14 de fevereiro de 2013. Acórdão TC 024/2013, processo TC 1897/2011, Fundo Municipal de Saúde Divino de São Lourenço, prestação de contas anual, exercício de 2010, contas regulares, quitação. Vistos relatados e discutidos os autos do processo TC 1897/2011, acordam os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 29 de janeiro de 2013, à unanimidade, julgar regular a prestação de contas anual sob a responsabilidade do senhor Aurecio Gonçalves Muruci, ordenador de despesas do Fundo Municipal de Saúde de Divino de São Lourenço, no exercício de 2010, dando-lhe a devida quitação, nos termos do voto relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Presentes à sessão plenária do julgamento, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana de Macedo, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, Sérgio Abudib Ferreira Pinto, José Antônio Almeida Pimentel e os conselheiros em substituição, Márcia Jaco Freitas e Marco Antônio da Silva. Presente ainda o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, Procurador Especial de Contas em substituição ao Procurador-Geral. Sala das Sessões, 29 de janeiro de 2013. E o acórdão TC 035/2013, processo TC 3020/2011, Banestes, Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Prestação de contas anual, exercício de 2010. Contas regulares, quitação e recomendações. Vistos relatados e discutidos os autos do processo TC 3020/2011, acordo os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 14 de fevereiro de 2013, à unanimidade, nos termos do voto relator, conselheiro Domingos Augusto Taufner. Primeiro, julgar regular a prestação de contas anual, sob a responsabilidade dos senhores José Márcio Soares de Barros, diretor-presidente, Ranieri Feres Dolinger, diretor de operações, e Anderson Ferrari Júnior, diretor de gestão de recursos de terceiros do Banestes, distribuidores de títulos e valores imobiliários S.A., no exercício de 2010, dando-lhe a devida quitação. Segundo, recomendar os seguintes termos. 2.1. Que encaminhe os balanceios do primeiro e segundo semestre, que deram origem às demonstrações financeiras encerradas, conforme exigido pelo inciso 6, a linha F, do artigo 107 da Resolução 182/2002. 2.2. Que, se for o caso, atualize o endereço do diretor Ranieri Feres Dolinger no encaminhamento das próximas prestações de contas anuais, especialmente no que se refere ao documento exigido no inciso 8º da Resolução TCE 182/2002, redação dada pela Resolução TCE 222/2010.
Presente a sessão plenária de julgamento, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Ana de Macedo, presidente, Domingos Augusto Taufner, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon e o conselheiro em substituição Marco Antônio da Silva. Presente ainda o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público de Contas. Sala das sessões, 14 de fevereiro de 2013. E é só, senhor presidente. Muito obrigado, excelência. Convido o eminente conselheiro Rodrigo Chamon para a leitura. Acórdão 6 de 2013, processo 2105-2012, Câmara Municipal de Mucurici, prestação de contas anual, exercício 2011, contas regulares, quitação. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 2105-2012, acórdão os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada no dia 22 de janeiro de 2013, à unanimidade, nos termos do voto do relator. 1. Julgar regular as contas, a prestação de contas anual sob responsabilidade do senhor Romário Alves da Silva, presidente da Câmara Municipal de Mucurici, no exercício 2011, dando-lhe a devida quitação. Dar ciência às partes, após o trânsito em julgado, arquivar os presentes autos. Presente a sessão plenária do julgamento, senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana, Rodrigo Chamon, Sérgio Abudib, José Antônio Pimentel, Domingos Taufner, João Luiz Cota Lovati. Presente ainda o Dr. Luciano Vieira, procurador de contas. Acórdão 491/2012, processo 1702/2012, Secretaria de Estado de Desenvolvimento, prestação de contas anual, exercício 2011, contas regulares, quitação. Vistos, relatados e discutidos os autos do processo 1702/2012, acórdão os senhores conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão realizada 20 de dezembro de 2012, à unanimidade, julgar regular a prestação de contas anual sob responsabilidade do senhor Márcio Félix, ordenador de despesas da Secretaria de Estado de Desenvolvimento no exercício 2011, dando-lhe a devida quitação nos termos do voto do relator. Presentes à sessão plenária de julgamento, os senhores conselheiros Sebastião Carlos Rana, Rodrigo Chamon, Sérgio Abudib, José Antônio Pimentel, Domingos Taufner, Márcia Freitas. Presente ainda, Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas. É só, presidente. Muito obrigado, excelência. Convido o conselheiro Marco Antônio para a leitura. Obrigado, senhor presidente. Acórdão TC 038/2013, processo TC 1799/2012, interessado em Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação, Estado do Espírito Santo, prestação de contas anual, exercício 2011, contas regulares, quitação. Acórdão, vistos, relatados e discutidos os autos do processo TC 1999/2012, acórdão seus conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, sessão realizada dia 14 de fevereiro de 2013, unanimidade, julgar regular a prestação de contas anual sob a responsabilidade da senhora Helena Zorzal Nodari, ordenadora de despesas do Instituto de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado do Espírito Santo, exercício 2011, dando-lhe a devida quitação nos termos do voto do relator, conselheiro de substituição Marco Antônio da Silva. Presença, sessão plenária de julgamento, senhores conselheiros Sebastião Carlos Ana de Macedo, presidente, Marco Antônio da Silva, relator, José Antônio Almeida Pimentel, Domingos Augusto Taufner e Rodrigo Flávio Freire Faria Chamon. Presente ainda o Dr. Heron Carlos Gomes de Oliveira, procurador especial de contas, em substituição ao procurador-geral do Ministério Público Especial de Contas. Segue as assinaturas e a sócio, presidente. Muito obrigado, excelência. Passamos à fase de julgamentos e processos em pauta. Nós temos um pedido de sustentação oral, relatoria do eminente conselheiro José Antônio Almeida Pimentel, processo 1722/2005. Com a palavra, conselheiro Pimentel. Senhor presidente, senhores conselheiros, auditores, doutor Luiz Henrique, senhoras e senhores, trata-se do processo 1722/2005, Fundo Municipal de Saúde de Alegre, Secretaria Municipal de Saúde, exercícios 2003-2004. Trata os presentes autos de auditoria especial realizada na Prefeitura Municipal de Alegre relativa aos exercícios 2003-2004, sob a responsabilidade do senhor José Carlos de Oliveira, prefeito.
em 1/1/2003 a 31/12/2003 e 1/1/2004 a 1/10/2004. Rubens Molim Tanuri, prefeito, em 1/10/2004 a 31/12/2004. E José Molim Tanuri, secretário municipal de saúde, 02/06/2004 a 29/07/2004 e 1/10/2004 a 31/12/2004. Concernente aos processos licitatórios números 003/2003 e 011/2003, cujo objeto refere-se à compra de produtos hospitalares e remédios para a rede municipal de saúde, dentre outras irregularidades ocorridas na Secretaria Municipal de Saúde. Em 12 de abril de 2005, o eminente relator à época solicitou que fosse determinada a instauração de auditoria especial às folhas 66, 67, a fim de apurar os fatos citados na denúncia encaminhada a esta Corte pelo Conselho Municipal de Saúde do município de Alegre. Em sede de instrução da Instrução Tecnicial número 191/2008, folhas 1825 a 1856, a 5ª Controladoria Técnica sugeriu a citação do senhor José Carlos de Oliveira, Rubens Molim Tanuri e José Molim Tanuri, regularmente citados, conforme decisão preliminar 0394/2008, as folhas 1869, compareceram aos autos os senhores Rubens Molim Tanuri, Zé Molim Tanuri e o senhor José Carlos de Oliveira, a fim de apresentarem suas justificativas e documentação, visando ao esclarecimento das supostas inconsistências levantadas pela equipe técnica desta casa. Posteriormente, os autos foram encaminhados à área técnica, que através da instrução técnica conclusiva 447/2009, folhas 2083 a 2160, assim se manifestou. Aspas. Isto posto, considerada procedente a denúncia, tendo em vista as irregularidades apuradas pela equipe técnica nas 2 auditorias especiais levadas a efeito na Prefeitura Municipal de Alegre, sobretudo na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento e Fundo Municipal de Saúde, sugerimos, com fundamento no disposto, artigo 59, inciso 3º, alineado à Lei Complementar 32/93, sejam os atos de gestão analisados na presente instrução técnica conclusiva, considerados irregulares, sendo por eles responsabilizados o senhor ex-secretário municipal de Saúde e Saneamento e gestor do Fundo Municipal de Saúde, o senhor Rubens Molim Tanuri, e respondendo solidariamente pelos mesmos atos o ex-prefeito José Carlos de Oliveira, no período de 1/1/2003 a 1/10/2004, e o senhor Rubens Molim Tanuri enquanto prefeito municipal e o senhor José Molim Tanuri enquanto secretário de Saúde e gestor do Fundo Municipal de Saúde do município de Alegre, no período de 1/10/2004 a 31/12/2004. Fecha aspas. Em decorrência das irregularidades encontradas, sugere a área técnica, ao final, a instauração de tomada de conta especial para apuração das seguintes irregularidades: 1. Pagamento de despesas sem comprovação. 2. Pagamento de despesas sem comprovação diária do secretário de Saúde. E 3. Ausência de prestação de contas diária do secretário de Saúde e a imputação de multa aos responsáveis, devendo ainda o senhor José Carlos de Oliveira e Rubens Molim Tanuri ressarcir ao erário municipal o valor correspondente a 12.431,85 VRTE, referente a 1. Ausência de motivação para pagamento de diárias, secretário de Saúde, e 2. Abastecimento de veículos estranhos à frota da Secretaria Municipal de Saúde sem a devida justificativa. O Ministério Público Especial de Contas emitiu parecer de número 3644, folhas 2175 a 2179, da Lavra doutor Ananias Ribeiro de Oliveira, onde encampou em tópico os termos da instrução técnica conclusiva. É o relatório, senhor presidente. Volta a palavra a Vossa Excelência. Muito obrigado, Excelência. Convido o representante legal ou o coordenador para proceder à sustentação oral no prazo
regimental de 15 minutos, podendo prorrogar por mais 15, nos termos do artigo 35, parágrafo 2º do Regimento Interno. Cumprimento a todos os conselheiros do Tribunal de Contas, na pessoa do senhor presidente, Dr. Carlos Hannas, procurador de contas, servidores desta instituição, meus senhores e minhas senhoras. Não poderia deixar de comparecer para defendermos desses problemas citados aqui. Eu vou começar a fazer um retrospecto de quando fui prefeito pela segunda vez. Em 2000, foi editada a Lei de Responsabilidade Fiscal, que só foi regulamentada 2 anos depois. Nesse período, embora os prefeitos da época fossem a cobaia da aplicação da tal lei, pouco se sabia o que podia e o que não podia. Um dia me encontrei com o saudoso prefeito de Cariacica, Aloysio Santos, e ele me disse que tinha uma notícia boa do Tribunal de Contas. O que é, prefeito? Vai se poder gastar ou somar com gasto de saúde a limpeza pública. Cheguei na minha terra, contei para o secretário, aquilo criou um alvoroço, porque o Conselho Municipal de Saúde era contra. E aí, logo depois, aconteceu o TC itinerante na cidade de Iguaçuí, precisamente lá no Teatro Fernando Torres, e o Conselho nosso de Saúde estava todo presente. Eu me dirigi a presidente do tribunal e fiz essa pergunta. Presidente, estamos sabendo que poderá ser incluído no gasto com saúde a limpeza pública. A resposta para o plenário está gravada, e o pessoal do Tribunal de Contas estava lá, que por enquanto poderia, porque a lei ainda não tinha sido regulamentada. Em função disso, a prestação de conta de 2001, o que faltou para completar, nós incluímos a limpeza pública. Quer dizer, não colocamos a limpeza pública toda, não. Fechou, faltou 100 mil. 100 mil, limpeza pública. Tem o processo na Justiça Comum, porque não gastei o determinado pela lei da responsabilidade fiscal. Nesse processo, foi ouvido o pessoal do Tribunal de Contas, foi ouvido todo mundo e confirmou aquilo que foi dito, que realmente não se sabia. A lei foi publicada e não tinha regulamentação, ninguém sabia o que podia. Daí 2 anos, tudo bem, foi regulamentado. Em função disso, eu comecei a tomar conta diariamente do problema do gasto com saúde. Nos 2 anos seguintes, 2002 e 2003, fechou direitinho o gasto com saúde, porque eu acompanhava. Outra coisa, a lei da responsabilidade fiscal, no caso do município de Alegre, diz que tem que gastar 15% com ações de saúde durante o exercício. Então, necessariamente, não precisa se gastar mais no primeiro, no segundo mês ou no terceiro. Ao fechar a contabilidade no final do ano, o gasto com saúde de 15% terá que ser efetivado. Em função disso, eu tinha um secretário de saúde que, além de meu amigo particular, colega de infância, homem sério, um dos melhores secretários que nós tivemos na saúde, que era o vice-prefeito Rubim, que tomava conta da saúde. Existe a lei municipal de criação do Fundo Municipal, que o ordenador de despesa é o secretário de saúde. Então eu venho me defender porque diz aqui pagamento de diárias ao secretário. Eu nunca assinei cheque para pagar a diária ao secretário. O ordenador de despesa era o secretário. Ele é que assinava o cheque, ele é que fazia a licitação, ele era o ordenador administrativo e financeiramente. Então, como eu pagar pelas diárias que ele recebeu? Eu ser condenado pelas diárias que o secretário recebeu. Então, esses pagamentos que foram feitos, a gasolina que foi comprada para carro que não é da municipalidade, como está no processo, que culpa eu tenho como prefeito se o secretário de saúde é quem paga, é quem compra, é quem decide? Então eu vim aqui me defender disso. Chega no ano de 2004, exatamente na metade do ano para frente, eu comecei a sentir febre todos os dias. Corri e fiz uma série de exames
e foi constatado que eu tinha um tumor peritoneal. Fui submetido a uma cirurgia, que eu abri aqui, se quiser eu posso mostrar. Essa cirurgia me tirou da administração pública. O vice-prefeito, que era o secretário, assumiu a prefeitura. E na secretaria assumiu o seu irmão. Irmão dele, irmão mesmo, familiar. Então o prefeito passou a ser o secretário e o prefeito. Como eu saí faltando 3 meses, e nos últimos 3 meses a gente fechava a contabilidade todinha e sempre colocava um percentual a mais para poder, qualquer glosa, se atender à lei da responsabilidade fiscal. Esses 3 meses, que era o mês do fechamento, foi feito um fechamento e eu de cama, doente, ainda me preocupava, que eu tinha um contador que eu contratei para evitar esses problemas, que hoje, por sinal, é funcionário desse Tribunal de Contas, um rapaz muito inteligente, passou no concurso, e eu ligava para ele, como é que está? Não, está fechado, não está fechado, está fechado. Estou sendo condenado porque eu gasto com a saúde do meu município, que eu não pude fechar porque estava operado, fechou em 14,47%. Quer dizer, por caso 0,53%, eu estou tendo as contas rejeitadas, porque não pude fechar, porque não estava lá para fechar. Porque os outros 2 anos depois do episódio do lixo, ficou fechado direitinho. Então, eu não pude fechar e aconteceu que ficou faltando um pouquinho para fechar a contabilidade da saúde. Portanto, senhores conselheiros, eu vim aqui hoje pedir aos senhores que analise essa situação de um homem que tem 17 contas aprovadas por esse tribunal e começou, tem aqui, em 1976. 1976 eu tive a primeira conta aprovada, conselheiro presidente José Antônio da Amaral. Já se vão 37 anos. São 17 contas. E essa, estou com problema porque saí, porque senão tinha fechado a contabilidade. Não fiz pagamento a ninguém, não assinei cheque a ninguém, não recebi diária na Secretaria da Saúde e estou sendo condenado por tribunal, como se ouviu o relatório do nosso conselheiro. Eu vim aqui pedir que vocês façam a nova análise da situação e eu quero sim pagar aquilo que eu sou responsável. O que eu não sou responsável, nem eu quero e nem ninguém. Nenhum de nós quer pagar a conta que a gente não deve. Não estou aqui criticando, disse e torno a repetir, foi o melhor secretário de saúde que a Alegre já teve. Agora, os problemas administrativos que ele assumiu como secretário, que tinha a caneta para assinar, para contratar, para pagar, para receber, eu não posso responder. Eu queria pedir, eu vim aqui para falar isso, que fosse feita essa análise, essa denúncia foi feita pelo Conselho Municipal de Saúde, foi apurado, tem pagamentos, tem gasolina, tem diária que ele recebeu e eu não posso pagar. Eu vim só pedir isso a vocês. E estava sentado ali, assistindo a reunião, e vi quando o conselheiro Domingos deu lá a aprovação de relatórios de secretário de saúde, aprovação de secretário de saúde. Portanto, eu gostaria de vir pedir só isso. Ao terminar, eu gostaria de pedir, então, aos conselheiros, relator, ao senhor conselheiro, que desse a oportunidade de fazer análise fria desse problema, que eu não participei e que estou sendo condenado. Muito obrigado, senhor presidente, muito obrigado, senhor conselheiro. Desculpa alguma coisa. Após a sustentação oral, devolvo a palavra ao eminente relator. Senhor presidente, deveria estar também presente aqui o advogado do senhor Rubens e do senhor José, mas eles solicitaram, devido, estava em Cachoeiro, eu vou adiar e pedir as notas taquigráficas do ex-prefeito Caléu para que a gente pudesse, então, oportunamente, após quando o próximo advogado, né, para a gente voltar com o processo. Então, processo adiado e que sejam juntadas as notas taquigráficas aos autos. Retornamos à ordem da pauta, não havendo mais pedido de sustentação oral,
Passamos a palavra ao eminente conselheiro Sérgio Abudib Ferreira Pinto. Senhor presidente, senhoras e senhores, inicio relatando processo 6581-2012. É uma representação em face da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra. Eu estou acompanhando integralmente o entendimento técnico, bem como o parecer ministerial da lavra do eminente Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, não conhecendo, por estar ausente os requisitos de admissibilidade e posterior arquivamento. O processo a seguir, 7638-2012, representação em face da Secretaria de Ciência e Tecnologia. Nós estamos também acompanhando o entendimento técnico e o parecer ministerial também da lavra do eminente Procurador-Geral, Dr. Luiz Henrique Anastácio, votando pela extinção sem julgamento de mérito e posterior arquivamento, dando ciência ao gestor da possibilidade de formulação de consulta com base na legislação em vigor. O processo a seguir, 1363-2009, eu estou retirando de pauta. O processo 7373-2011 é uma denúncia em face da Prefeitura Municipal de Guarapari. Nós estamos notificando o atual gestor para instaurar a tomada de contas especial, prazo de 90 dias. E por fim, presidente, o processo incluso em pauta. Cuidam os autos, é o processo 2892-2013. Cuido os autos de petição formulada pela Secretaria-Geral de Controle Externo desta Corte em face da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, que tem como objeto edital de tomada de preços 003-2013, que tem por objeto a contratação de empresa especializada no ramo de contabilidade pública. Questiona a representante em sua exordial a legalidade da contratação proposta por entender tratar-se de terceirização de atribuições inerentes a servidores públicos ocupantes de cargo contador. Conclui sua exposição pugnando pelo recebimento e processamento de peça como representação e liminarmente concedida a suspensão da referida tomada de preços até o exame de mérito por esse tribunal. É o sucinto relatório. Recebo o pleito como representação, disposto no artigo 1º, inciso 25º, artigo 99, parágrafo 2º e artigos 101 e 94, incisos todos da Lei Complementar 621. O ponto atacado pela representante refere-se à terceirização de atividades inerentes ao cargo de contador na Prefeitura Municipal. Informa que a abertura da proposta deu-se no dia 21 de março de 2013. Em consulta hoje realizada no sítio da Prefeitura Municipal de Laranja da Terra, não consegui apurar qualquer informação sobre o andamento do referido certame licitatório. Entendo como ausentes nesse momento os pressupostos para a concessão da cautelar requerida, em razão do que determino seja o senhor Joadir Lourenço Marques, prefeito de Laranja da Terra, o senhor Paulo César Palácio, presidente da Comissão Plenária de Licitação, citados com urgência para o prazo de 5 dias, querendo presente razões justificativas dos documentos que lhe necessário pertinentes à presente representação. Cópia da mesma deverá ser encaminhada juntamente com o instrumento citatório. É como voto, excelência. Colocar o processo em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, conselheiro Pimentel. Com o relator. Conselheiro Domingos. Com o relator.